No vídeo anterior, nós começamos a destrinchar os componentes de um sistema que podem caracterizar o que é um sistema de operações, né? Uma área ou uma unidade de operações. E nós vimos que para poder fazer essa caracterização, nós precisamos fundamentalmente de três elementos. Quais são eles? As entradas. Entrada é tudo aquilo que o sistema precisa para funcionar, tá? Estão caracterizados pelos inputs. Essas entradas, que podem ser objetos ou agentes, os objetos serão transformados, serão modificados, enquanto os agentes atuam nessa transformação. Essa transformação acontece em um processo. Então nós temos o processo de transformação, cuja principal finalidade, cuja principal característica é a agregação de valor. Então podemos dizer que a atuação dos agentes sobre os objetos durante o processo de transformação agrega valor ao que vai ser gerado, ao que vai ser disponibilizado ao cliente desse processo. O processo de transformação pode estar voltado à transformação de materiais, no caso de indústria, a transformação de informações, no caso, por exemplo, de uma consultoria, a transformações de consumidores, no caso de serviços, como um hospital, uma escola, um restaurante, que também teria essa propriedade, ou, o que é comum hoje em dia, um sistema que processe todos os elementos. Tá? Então, um restaurante, por exemplo, teria situações como essa. O material, no caso, os ingredientes são transformados, é um processamento de materiais. Os consumidores são transformados quando são atendidos e têm a sua necessidade satisfeita, quando passam a ter um tempo de lazer agradável e acabam atingindo o seu objetivo. Eles podem chegar estressados, cansados e saem melhores ou saciados de alguma maneira. E o processamento de informação que acontece em todo o processo gerencial, em que dados dos mais diversos tipos, setores, são transformados, gerando informações que vão viabilizar a tomada de decisão. Isso acontece em toda e qualquer empresa. Existem sistemas ou processos que fazem esse trabalho. E o resultado dessa transformação é uma saída, é a saída que o processo gera, é a saída que a nossa área de operações vai gerar. E de um modo geral, essa saída pode ser ou produtos ou serviços, tá? Ou ainda uma combinação dos dois, o que é o mais comum hoje em dia. Então nós temos uma primeira saída, que nós estamos em uma situação bem extrema, em que a empresa produza bens puros, nada de serviço agregado. Nós temos uma outra situação extrema, em que a empresa produz serviços puros, nada de bens materiais é entregue, ou situações intermediárias, em que o nosso resultado pode pender mais para um lado ou mais para outro lado. É importante lembrar nesse momento um aspecto que eu citei no primeiro vídeo, que hoje em dia as empresas precisam desenvolver sistemas de operações voltados a atender às necessidades do cliente, a resolver um problema, ou seja, entregar uma solução. Isso é cada vez algo mais comum. O que os clientes querem é isso: uma solução para um determinado problema, uma solução para uma determinada necessidade. E essa solução, na maioria das vezes, é composta por uma combinação de produtos e serviços. Como eu falei agora, em alguns momentos em maior grau do primeiro, em outros momentos em maior grau do segundo, mas mais comumente uma combinação dos dois elementos. Esse é um ponto muito importante. E é fundamental também, até para a gente entender um pouco melhor a saída que deve ser entregue, que a gente possa distinguir entre cada uma dessas duas possibilidades. Analisar algumas características dos produtos, analisar algumas características dos serviços, até para a gente poder comparar os sistemas de operações voltados em maior ou menor grau a cada um deles. Em primeiro lugar, observem, reforçando o que eu acabei de citar para vocês, que situações hoje que trabalhem só com bens ou só com serviços são casos bem extremos, e é o que essa figura procura indicar. Um exemplo de uma empresa que trabalha apenas com bens puros seria uma petrolífera, em que ela simplesmente produz petróleo. Ela extrai petróleo e ela vende esse produto. Basicamente não tem nenhum serviço agregado. O cliente vai comprar aquele elemento, aquele produto, aquele bem físico, exclusivamente isso.
Já em outro caso, no outro lado, né, no outro extremo, nós temos uma prestação de serviço pura, que seria uma clínica psicoterápica. Ou seja, existe um paciente submetido a um atendimento psicoterápico, ele passa meses ou até anos sendo tratado, e no final, o tratamento acabou, o que, que ele leva consigo? Ele não leva nenhum bem físico, nem um pedaço de papel, muitas vezes ele leva. Agora, ele pode ter sido completamente transformado. Ele pode ter saído desse tratamento uma pessoa totalmente diferente da qual ele entrou, com seus problemas de diversas ordens já trabalhados ou até mesmo resolvidos. Então não tem nenhum bem físico. Mas o mais comum é que a gente tenha uma combinação para formar essa solução que eu havia citado agora há pouco. Uma solução que pode ter mais serviços, como é o caso, por exemplo, de uma consultoria. Uma consultoria é bem mais serviço do que produto. Mas muitas vezes, quando você contrata uma consultoria, você vai receber, além de todo o trabalho intelectual que foi feito, um relatório, tá? Um diagnóstico, um book, com avaliações, com conclusões, com recomendações. Então tem esse bem físico, mas é preponderantemente um trabalho de serviço. Por outro lado, nós temos situações em que existe uma situação que pende mais para produto, embora tenha algum nível de serviço agregado. Por exemplo, fabricantes de máquinas, ferramentas especiais. O cliente está interessado num produto. Ele quer comprar a ferramenta, ele quer comprar a máquina. Mas ele necessita de um serviço para que esse produto seja usado mais adequadamente. Um serviço que vai desde o atendimento, desde o entendimento da sua necessidade, estabelecimento de um projeto sob medida, um projeto adequado, até um pós-venda, até uma orientação, até uma instalação, até um tira-dúvida, que é fundamental para que esse bem físico possa ser usado na sua plenitude. E nós temos aqui a situação de um restaurante, é uma situação intermediária, em que a gente poderia dizer que basicamente o atendimento é meio a meio. O cliente vai a um restaurante primeiro porque ele quer ter uma boa comida, uma boa bebida. Isso é uma preocupação fundamentalmente com o bem físico. Mas dificilmente ele vai a esse restaurante se o atendimento for muito ruim. Ou seja, se o serviço prestado não for adequado. Então são dois elementos que devem estar bem equilibrados para que essa empresa apresente um bom resultado. Agora, olhando somente para as características de cada um desses elementos, um primeiro elemento que diferencia um bem de um serviço é a sua tangibilidade. Um bem é tangível, um bem pode ser, pode ser tocado, nós podemos pegar, nós podemos manusear. Já um serviço não, um serviço é um elemento abstrato, é um elemento intangível, é um elemento etéreo, eu não vejo um serviço. Eu estou no hospital e eu estou sendo curado, o serviço está sendo prestado, tá, mas eu não vejo o serviço em si, eu vejo o profissional que está me atendendo, eu vejo o equipamento que está me atendendo, mas não aquilo que eu estou comprando. Eu estou comprando um serviço de atendimento, isso eu não consigo visualizar. Ao contrário do caso em que eu vou comprar uma caneta, eu consigo pegar essa caneta, eu consigo visualizar, eu consigo sentir, eu consigo medir essa caneta. Uma outra diferença é que um produto pode ser estocado, né? E também pode ser movimentado. Isso aí gera uma condição muito interessante para diversas empresas que podem optar. É uma opção que elas podem fazer. Elas podem decidir, na sua estratégia, ter uma sede única, estocam esse material produzido nessa sede única, e esse material vai ser transportado, vai ser movimentado para as diversas regiões que são atendidas pela empresa. Um serviço nem pode ser estocado, nem pode ser movimentado. Então, se eu quero atender várias regiões do estado, por exemplo, várias cidades do estado, eu vou ter que estar em cada uma delas prestando esse serviço, a não ser que eu faça uma consultoria virtual, a não ser que eu faça um trabalho remoto. Em algumas situações isso é possível, a tecnologia meio que encurta as distâncias e quebra um pouquinho essas barreiras. Mas em algumas situações mais tradicionais, que exigem a presença física, se houver na prestação do serviço, eu vou ter que trabalhar. Eu não posso estocar, em nenhum caso, nem com a situação da virtualização eu consigo estocar. E em muitas situações eu vou ter que estar presente fisicamente no local para prestar esse serviço. Outra questão que é muito relevante é que a produção de um bem precede o consumo. O que isso quer dizer? Se eu vou produzir essa caneta, eu posso fazer isso agora. Eu posso terminar o meu processo produtivo e essa caneta acabou de ser fabricada. Ela pode ser vendida daqui a 6 meses.
Durante a fabricação dessa caneta, o cliente tinha a menor ideia que isso estava acontecendo. Talvez não soubesse nem que ele iria comprar uma caneta como essa daqui a 6 meses. Já no serviço, não. A produção e o consumo são simultâneos. Enquanto eu estou sendo atendido num restaurante, numa escola, no hospital, o serviço está sendo prestado. O que isso gera como consequência? Imaginem que houve uma falha no processo produtivo dessa caneta. O que vai acontecer? E se eu tiver um bom sistema de qualidade, um bom sistema de inspeção, eu vou detectar essa falha, vou segregar essa caneta e vou poder posteriormente repor. Eu retrabalho, eu descarto, faço outra. E o cliente nem percebe que essa falha aconteceu. Gera um custo para a empresa, aumenta o tempo para a finalização das atividades, da programação, mas em termos de qualidade, para o cliente não há nenhum problema, nenhum demérito. Já no atendimento, não. Se acontece uma falha no atendimento de um médico, de um enfermeiro, de um garçom de um restaurante, de um professor de uma universidade, o que vai acontecer? O máximo que eles podem fazer é pedir desculpa. Mas a má impressão, a percepção da baixa qualidade, em alguns casos a desídia da empresa em relação àquele serviço fica evidente. Pode ser que o cliente não volte mais, por mais que aquilo tenha sido algo fortuito, um acidente que aconteceu uma vez perdida, né? Então isso indica que não há como se cometer falhas. Se as falhas cometidas em serviços podem ser muito mais danosas do que falhas eventualmente produzidas no meio industrial. E uma última diferença ligada à qualidade é que quando você fala de bem, a qualidade é evidente, a qualidade é bem mais fácil de ser mensurada. Por exemplo, como é que eu posso dizer que essa caneta tem qualidade? Como é que eu posso dizer que essa caneta vai atender a necessidade do meu cliente, aquele que eu decidi que eu quero atender? Eu tenho especificações. Todo produto tem um projeto e nesse projeto existem especificações. Então essa caneta tem um comprimento, ela tem um diâmetro, ela tem, sei lá, um formato, um peso, e eu posso verificar se essas características estão dentro do padrão. Se estiverem dentro do padrão, a minha conclusão é que nós conseguimos atender os requisitos de qualidade. Já no serviço, não. No serviço eu não tenho como mensurar, eu não tenho como medir. Como é que eu posso evidenciar que o serviço prestado pelo meu restaurante teve mais qualidade do que o do concorrente? Talvez eu possa até colocar algumas métricas, sei lá, o tempo de atendimento, o tempo que o cliente ficou esperando, mas isso varia muito, são muitas variáveis que influenciam nessa métrica. Acaba sendo algo muito subjetivo e difícil de avaliar. Então a conclusão é, não se avalia a qualidade de modo tão fácil no serviço quanto se consegue avaliar no caso de um produto. Portanto, observando todas essas características, foi a conclusão. É muito mais complexo, é muito mais difícil, exige muito mais expertise, muito mais controles, muito mais ferramentas para gerir um processo de serviço do que para gerir um processo industrial. É muito mais fácil trabalhar com produtos do que trabalhar com serviço. E esse, na verdade, pessoal, é um grande desafio para as empresas hoje. Porque alguns autores dizem que não existe mais empresas só de produto. Hoje, uma empresa, para atender de modo completo a necessidade do cliente, para prover essa solução que nós havíamos conversado no começo, elas precisam ter a condição de compatibilizar na sua solução uma parte de produto e uma parte de serviço. E não basta ela ter competência para fabricar o produto, ela tem que ter também uma boa competência para gerir bem todos os seus processos de serviço. E isso cada vez mais passa a ser uma necessidade fundamental de toda e qualquer organização. Bom, vamos parar por aqui nesse vídeo e eu vou gravar mais um que vai meio que fechar por meio de um exercício que a gente vai aplicar um pouquinho esses conceitos que nós acabamos de ver.